Oi, gente, então vamos lá, né? Digamos que você queira, por exemplo, ler um arquivo com 4 colunas assim, tá? Tem uma tabela, tem 4 colunas, tá bom? E aí você queira ler esse arquivo, por exemplo, essas 4 colunas aqui, eu coloquei números aleatórios, tá bom? Tem aí, sei lá, 60 mil números aleatórios, quatro distribuições diferentes, tá? Aí digamos que você precise ler esses números e, por exemplo, multiplicar todos. Um exemplo, certo? Aí eu fiz um programinha para mostrar para vocês aqui. Cadê o programinha? Aqui, lendo tabela de 4 colunas. Então vamos lá. Veja, o programa em C, tá? Eu vou fazer esse programa de uma maneirazinha bem especial, que é, digamos que você tem uma quantidade de dados que você não sabe o número de dados. Aqui está mais ou menos fácil, né, de você abrir, né? Mas digamos que você tenha centenas de colunas, você não quer abrir de uma por uma para ver quantos dados tem cada uma, para poder calibrar o programa para ler exatamente a quantidade de dados. Aí você pode fazer esse programinha aqui. Porque aí ele vai ler a tabela, certo? Mesmo se a tabela tiver 10 mil pontos, ou se ela tiver 20 mil, ou se tiver 10, ou se tiver 100 mil, entendeu? Então pronto, então como é que eu vou fazer aí? Então eu vou abrir dois arquivos. Um é o arquivo multiplicação, porque depois que eu ler as 4 colunas eu vou multiplicar todas, tá bom? E aqui é o arquivo onde vai ser a tabela. Então eu tenho a minha tabelinha aqui, como eu já mostrei para vocês, que é nessa, né, tabela 4, né? Cadê? Tabela 4 colunas, tá vendo? Pronto, então esse arquivozinho aqui eu abro ele, né, no arquivo de leitura, tá vendo aqui, ó? Então, esse carinha aqui, eu vou ler, vai ficar mais fácil eu for organizar da seguinte maneira. Eu vou colocar esse carinha aqui, tá? E esse outro aqui, que é o arquivo de saída, que é um arquivo de escrita, eu vou colocar ele aqui. Aí agora tá separadinho. Então, esse é o arquivo de saída, esse aqui é o arquivo de leitura, tá bom? Então, eu faço o seguinte, while aqui. Eu boto esse i igual a 0, tá? Lembrando que eu defini aqui esse i como um número inteiro, tá bom? Aí eu defini aqui 4 vetores, tá vendo? Esses vetores têm tamanho, nesse caso aqui, está de 100 mil, tá bom? Aí eu vou definir também 4 números reais. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o comando while. Eu defino o i igual a 0, aí faço esse comando while. Esse while ele tem aqui, ele é tipo if, ele tem uma abertura e um fechamento aqui. Então a estrutura do while é o seguinte: enquanto isso daqui funcionar, enquanto isso aqui estiver valendo, ele continua fazendo essa parte interna aqui. O que é a parte interna? Ele adiciona o número 1 no contador i, ou seja, ele vai crescendo e vai guardando aqui nesses vetores x, y, z e t, ele guarda essas variáveis aqui, R1, R2, R3, R4. Quem são essas variáveis? Essas variáveis elas são obtidas aqui nessa linha. Você tem um comando aqui fscan, tá vendo? Esse fscan é um comando de leitura de quem? Do arquivo de entrada. Tá vendo? Aí ele vai ler 4 caras. Quem são esses 4 caras? Os 4 carinhas lá. Que são as 4 colunas. Então esse aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Aí guarda nesse vetor. Quando esse fscan tiver um erro, aí essa igualdade aqui, esse operador aqui que é diferente, né? Vira uma igualdade, porque você teve um erro, você não achou nada. Aí ele para o while, aí ele sai do while aqui. Tá bom? Beleza? Pronto, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou agora escrever né, no arquivo de saída a multiplicação das 4 colunas. Eu vou escrever uma única coluna que multiplica os 4 vetores lá, tá bom? Eu estou multiplicando as 4 colunas, tá bom? Vamos ver se funciona. Então vamos lá. Então é isso, eu vou ler as 4 colunas. Estou compilando, né? Agora eu vou executar. Quando eu executar, ele faz isso. Ele vai ler e vai já escrever um arquivo data, que é multiplicação. Aí ele vai multiplicar, aí ele vai escrever, tá, um arquivo contendo a multiplicação dos 4 carinhas lá.
Entendeu? Aí você vai dizer, pô, esse negócio tá tão sem graça, né? Você só leu a tabela e multiplicou, tá bom. Então vamos fazer a seguinte coisa. Vamos ler, por exemplo, uma dessas linhas para você ver uma coisa interessante. Tá? Eu vou ler, né, o arquivo, cadê, meu Deus? Tabela. Eu vou ler, por exemplo, a primeira coluna, tá bom? Então eu boto aqui índice, vou ler só a primeira coluna. Ó, deu um monte de número aleatório. Tá vendo? Esses números aleatórios são de 0 a 1. Eu escolhi uma distribuição uniforme. Se eu fizer o histograma aqui, ó, fazer o histograma para vocês verem aqui. Tá? Esse histograma dá uma coisa tipo uma caixa. Tá bom? Ó. Todos os pontos são igualmente prováveis. Aproximadamente, né? Tem 60 mil pontos, a estatística não é melhor, mas a distribuição uniforme. Na média, você tem aí 600, para cada regiãozinha que eu escolhi, você tem da ordem de 600, aproximadamente 600 números aleatórios em cada regiãozinha aí, tá bom? Então, na média, todos os números entre 0 e 1 são igualmente prováveis, tá bom? Aí olha o que acontece com a multiplicação, vê que interessante. Multiplicação, você já nota que a cara dela tá diferente, né? Vamos fazer esse histograma também. Vou fazer o histogramazinho aí. Aqui no Transformation. Tá? Vou fazer esse histogramazinho aqui. Tá bom? Vamos lá, né? Ó, não deu aquela distribuição uniforme. Deu uma distribuição que tem aí, às vezes, a cara de um exponencial, né? Uma coisa meio que... Ou seja, você tem bastante probabilidade na região de números pequenos e na região de números grandes você vai diminuindo. Tá bom? Isso dá pra gente mostrar, né? Quando você vai multiplicando esses números aleatórios aí, a distribuição de probabilidade vai mudando e vai tendo esse comportamento aí que lembra esse comportamento aí exponencial. Tá bom, gente? É isso. Então a gente aprendeu aí como é que lê a tabela, certo? Né? Usando o programinha em C e lendo de uma maneira bem especial, né? Com essa instrução aqui, porque ele fica lendo, vai lendo a tabela lá até chegar no final. Quando chegar no final ele para e aí ele sai da instrução do while. Tá bom? É isso. Obrigado, viu, gente? Um abraço aí pra vocês. Tudo de bom.